Bom dia a todos e todas. Sou a professora Valdilene Nogueira. Estou aqui hoje para a gente iniciar o nosso segundo simpósio Educação Física, Escola e Sociedade da Faculdade Forte. Para dividir esse momento super especial comigo, eu convido o professor Daniel Teixeira Maldonado, que vai abrir comigo essa nossa primeira sala, que é a sala que vai trazer as discussões sobre a função social da educação física no século XXI. Daniel, é um grande prazer estar com você aqui mais uma vez. Espero que todas e todas possam aproveitar bastante esse momento de continuar apresentando e aprendendo com você. Obrigado, Val. Bom dia para todos e todas. E é uma grande honra estar aqui mais uma vez para discutir esse tema e para problematizar um pouquinho aí a especialização que a gente está também, né, trabalhando como convidado a partir dessas discussões todas que estamos fazendo. Muito obrigada, viu, Daniel? Então, hoje, pessoal, a gente vai fazer uma discussão, né? Nós somos professores do curso de pós-graduação em Educação Física, Escola e Sociedade da Faculdade Forte, e o Daniel Teixeira e eu, a gente vai fazer uma introdução dos assuntos que a gente vai discutindo ao longo do curso, né? Então, o professor Daniel, ele é um dos responsáveis, ele é um professor convidado do nosso curso e é um dos responsáveis pelo primeiro eixo, que vai trazer as discussões epistemológicas da educação física escolar, né? Então, vai trazer a concepção de educação física que a gente tem. Então, eu vou fazer a apresentação aqui do professor Daniel e logo em seguida eu abro para poder a fala dele. O Daniel Teixeira Maldonado cursou bacharelado e licenciatura, mestrado e doutorado em Educação Física pela Universidade São Judas Tadeu. Ele terminou agora, realizou o pós-doutorado na Faculdade de Educação da USP. Atualmente é professor de Educação Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo e secretário estadual do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte de São Paulo. Ele tem como linha de pesquisa os seguintes temas: educação física escolar, currículo, formação de professores e pesquisa qualitativa. Daniel é autor de inúmeros livros da nossa área e de centenas de artigos científicos e é, com certeza, talvez hoje a maior referência que nós temos na educação física escolar brasileira. Daniel, é um grande prazer e uma grande honra poder te ouvir. Obrigado pela apresentação, Val. Então, obrigado mais uma vez a todos e todas, né, pelo convite. E, Val, como nós temos pouco tempo, eu vou direto para a apresentação aqui, tá bom? Aí eu só vou pedir para você me avisar se está tudo certo com a apresentação, para a gente começar a fala e dar tempo para as perguntas. Certo. Pessoal, quem quiser colocar perguntas para interagir com a gente, pode colocar aqui no chat, né? Estou vendo aqui já um monte de gente do Brasil todo entrando, então pode colocar aqui no chat a pergunta, o questionamento, que a gente vai tentando dialogar com vocês ao longo das nossas conversas. Serão 3 temas hoje, né? A primeira com o Daniel, trazendo essa discussão da função social da educação física no século XXI. Logo em seguida, a gente vai ter uma segunda mesa com o Gabriel Spolaor e a Marie Tavares, trazendo uma discussão sobre linguagens, educação física na área das linguagens, e logo em seguida a gente vai entrar nas questões de saúde coletiva, com a professora Carla e o professor Tiago. Então, vocês podem, por favor, colocar as questões, os questionamentos aqui no chat que a gente vai interagindo junto, certo? Então, Daniel, boa apresentação. Obrigado, Val. Tá tudo certo aí? Estão vendo? Assim. Sim? Então, Sim. pessoal, obrigado. Vamos começando, e aí o que eu vou tentar fazer? Nos 30 minutos que a Val me deu aqui em cima, eu vou tentar organizar como que a gente está pensando o primeiro bloco ali da especialização, trazendo os fundamentos epistemológicos da educação física escolar. E eu acho que esse é um grande diferencial, né? Eu costumo fazer essa aula com o professor Pedro Boneto, que inclusive defendeu o doutorado ontem, né, fazendo essa discussão epistemológica bastante interessante, e essa é uma reflexão, uma problematização que poucas pessoas vêm fazendo na educação física. Então, acho que é um tema denso, mas é um tema importante, tá bom? Então, eu sempre começo a discutir este tema olhando para as questões curriculares. Então, a gente tenta problematizar primeiro o que é o currículo, e os fundamentos epistemológicos que estão por trás desses currículos. Eu estou trazendo aqui um pouquinho, né, bem rapidamente, aí a questão do currículo ser um território em disputa, do Miguel Arroyo, e aí, quando a gente vai entrar nas questões das ideologias dos currículos, aí a gente vai fazer uma discussão mais aprofundada lá nas aulas.
Michael Apple é um autor muito importante para a gente discutir. E aí, claro, né, todos os currículos da educação física ou dos outros componentes curriculares têm uma ideologia por trás. Eu costumo brincar que a única coisa que não tem ideologia é sabão, né? O que é neutro é sabão. Então, a gente vai perceber quais são as ideologias, as epistemologias que estão por trás de cada currículo. E a gente vai falar um pouquinho hoje. E também vamos apresentar de forma aprofundada que todo currículo forma uma identidade no sujeito. E o mais interessante, o professor e a professora para cada currículo também tem uma identidade. E aí, a partir de Tomás Serra da Silva, a gente vai fazer essa discussão. Esse livro é muito importante para nós, documentos de identidade, para entender as teorias curriculares e observar como cada teoria curricular quer formar um tipo de sujeito, pretende formar um tipo de sujeito para um tipo de sociedade. E aí, gente, nós vamos fazer uma discussão bastante aprofundada de alguns autores e autoras. O primeiro, com certeza, um dos mais importantes, é o professor Walter Brath. Esse artigo, A Constituição das Teorias Pedagógicas da Educação Física, embora de 99, 20 anos já, ele ainda é muito importante para as nossas discussões e reflexões. Então, nós vamos aqui entender bastante as teorias críticas da educação física, as teorias biopsicológicas e como a gente pensou ginástica e esporte lá na educação física escolar antes da década de 80. Temos utilizado bastante também esse artigo do professor Mário Nunes e da professora Kátia Rubio, publicado na revista Currículos Sem Fronteiras, os currículos da educação física e a constituição da identidade dos seus sujeitos. Eu acho que é um dos artigos mais interessantes para discutir isso, embora também de 2008, já um pouquinho antigo, a gente vai perpassar como que cada currículo quer formar a identidade dos sujeitos a partir dessa problematização. E bastante recentes, nós estamos hoje começando a pensar e a problematizar um currículo crítico libertador da educação física escolar, pautado aí no pensamento freiriano, e dois autores, um autor e uma autora, são bastante importantes aí nessa problematização. A gente está utilizando a dissertação do Luiz Renato Assunção Vieira para essa discussão, e a tese acabada de defender da professora Valdilene Nogueira, que é a coordenadora do curso de especialização. A construção coletiva de inéditos viáveis em busca de princípios epistemológicos, políticos e pedagógicos da educação física escolar libertadora. E claro que eu estou apresentando esses textos, mas a gente tem outros autores e outras autoras que perpassam o tempo todo as nossas problematizações. Vou citar dois, né, o professor Fabiano Bosley, que vem discutindo bastante aí a discussão da educação física libertadora e o pensamento freiriano, e o próprio professor Marcos Neira, que tem uma contribuição enorme para a gente entender os fundamentos epistemológicos das teorias da educação física escolar. Posto isso, gente, vamos entender um pouquinho, bem rapidamente, né, como que a gente vai fazer essa problematização. Nós vamos olhar para a educação física escolar antes da década de 80, muito pautada nas ciências naturais, na biologia, na fisiologia, e com o movimento renovador e uma virada epistemológica da área a partir da década de 80, com as ciências humanas, inspirando as teorias curriculares. E aí as ciências humanas não é uma caixa, né? As ciências humanas são várias formas de entender, várias teorias que perpassam as ciências humanas para olhar para a educação física escolar, tá? Nós vamos, antes da década de 80, organizar o pensamento e as ideias muito a partir de Medina. Educação física cuida do corpo e mente. Lembrando que, para Medina, esse mente é que a educação física mentia ao dizer que cuidava do corpo, já que existia uma dicotomia corpo-mente. A educação física olhada da década de 80 olhava para um corpo máquina, para um corpo rendimento, para um corpo como se não tivesse mente. E essa problematização é muito interessante. Olhamos também para essa contribuição do Lino Castellani Filho, importantíssima, uma das obras mais importantes ali do século XX, a educação física escolar no Brasil, a história que não se conta, principalmente para falar das relações entre ditadura militar e esporte, ditadura militar e educação física escolar, que sujeito se queria formar com aquele currículo técnico esportivo. Vamos fazer essa problematização. E aí, pós-virada epistemológica e movimento renovador da educação física, nós vamos olhar com bastante detalhamento para alguns currículos, pessoal. Então, vamos entender o que é o currículo desenvolvimentista, qual sujeito eu quero formar, qual é a teoria que está por trás desse currículo. Então,
trouxe aqui rapidamente a ampulheta de Galahu, né, para entender as fases motoras, como que o sujeito se desenvolve em cada fase motora e como a aula de educação física tem que ser pensada para cada sujeito nessas idades. E aí a gente vai olhar muito para que este currículo, né, quer formar pessoas habilidosas, pessoas que têm o estágio maduro das habilidades motoras, e como que eu penso numa aula que o estudante, né, sai do estágio inicial ali das habilidades motoras, como vocês podem ver no slide, e chega na fase madura dessas habilidades. Que aula é essa? Que atividade de ensino é essa? Como eu avalio essa aula? Que sujeito eu quero formar nela? E aí a gente sempre vai dar um exemplo, né, de aula para esse tipo de currículo. Então, uma aula para um currículo desenvolvimentista, por exemplo, é uma aula de circuito, que as crianças vão tentar realizar o máximo possível de atividades motoras, tarefas motoras, para chegar ali no padrão maduro das habilidades. A gente vai perpassar também ainda o currículo psicomotor, né, muito pautado em João Batista Freire, que é um autor muito importante para a década de 80 da educação física escolar, vem trazendo a infância, a discussão da infância, a discussão do psicomotor, onde eu não separo o corpo e mente, traz questões muito importantes para a gente modificar mesmo a ideia de educação física escolar, assim como Lebuche também é um autor importante que vai fazer essa discussão, mas aqui nas nossas aulas a gente vai passar bastante João Batista Freire. E a gente vai olhar o que é um currículo psicomotor, como eu desenvolvo as habilidades psicomotoras. A gente fez aqui um exemplo do Twister, que é um jogo muito famoso aqui em São Paulo, que a gente aprende direita e esquerda, que a gente aprende lateralidade, que a gente vai jogando e brincando com as crianças para pensar nesse desenvolvimento das habilidades psicomotoras. E aí a gente vai discutir também o que é um currículo psicomotor, quais são as atividades de ensino, como, por exemplo, aqui o boliche da matemática, né? E qual sujeito eu quero formar a partir desse currículo. Vamos também perpassar a discussão do currículo da saúde, um currículo da saúde que tem uma virada epistemológica daquela saúde da aptidão física, aquela saúde olhando só para o corpo-máquina, mas ainda é uma saúde muito elitizada, né? É um currículo que vai discutir saúde, que vai mostrar a importância de se alimentar bem, a importância de fazer atividade física, mas sem perpassar as questões da sociedade. E a gente vai fazer essa discussão. E vamos pensar num currículo da saúde também, como que seria uma aula de educação física a partir desse currículo, né? Estou trazendo um exemplo aqui bem forte desse currículo, né, que é uma aula de educação física numa academia, onde os estudantes aprendem a fazer os seus próprios exercícios. E aí, pessoal, o que é mais interessante para nós? É a gente olhar essa questão e entender como que é esse currículo, qual é o objetivo desse currículo e qual que é a identidade docente nesse currículo. Então, a partir da dissertação do Luiz Vieira, que é uma dissertação brilhante, a gente vai entender, por exemplo, que nos currículos ginásticos, o foco era desenvolver o condicionamento físico e a disciplina, e o professor era um agente de saúde e um militar. No currículo esportivista, a performance esportiva era o principal objetivo, e o professor é um treinador. O Luiz vai defender que, tanto nos currículos psicomotores e desenvolvimentistas, o objetivo maior é desenvolvimento global através das atividades lúdicas, e o professor tem uma identidade quase de recreador. E no currículo saudável, o objetivo central é o cuidado com a saúde, e o professor é quase um preparador físico, um personal training. Então, a gente vai começar a entender epistemologicamente o que está por trás dessas concepções curriculares. E, aqui na análise do Mário Nunes e da Kátia Rubio, a gente vai entender qual é a identidade que nós queremos formar nos nossos estudantes. Então, percebam, eles vão chamar esses currículos todos que eu coloquei até agora de currículos globalizantes e saudáveis para formar identidades competentes. E aí a questão é, será que no século XXI, esse é o tipo de identidade que nós queremos formar nos nossos estudantes? Essas identidades dialogam com a escola que nós temos hoje? Vamos pensar nessas questões, tá? E vamos lá, a partir do Walter Bratt, entender que estes currículos, essas abordagens da educação física, como alguns chamam, são currículos que não são pautados nas teorias críticas da educação.
são currículos que não querem a transformação da sociedade capitalista. São currículos que reproduzem as desigualdades da sociedade capitalista, da sociedade neoliberal. E a gente vai esmiuçar esses currículos para entender por que isso acontece. Tá certo? Nós vamos fazer a discussão bastante importante do qual eu sou apaixonado, que são os currículos críticos da educação física. Então, nós vamos estudar lá o coletivo de autores, entender efetivamente uma virada epistemológica e cultural da educação física escolar, quando esse livro é publicado. Nós temos aí uma dicotomia no livro entre aptidão física e cultura corporal, e a gente aqui começa a entender a cultura corporal como objeto de estudo da educação física. Então, as danças, as lutas, as ginásticas, os esportes, os jogos e as brincadeiras que viram objeto de estudo, e a gente vai tematizar essas práticas corporais e problematizar os saberes historicamente acumulados pela humanidade sobre elas com os estudantes. Então, a educação física é olhada por outro viés, que não é biopsicologizante, que não é esportivista, que não é da saúde, tá? E aí, a gente vai lá para o Walter Brath e vai esmiuçar essa proposta curricular, vai entender o que está por trás dela, vai estudar a pedagogia histórico-crítica, vai entender como Demerval Saviani no Brasil e outros autores e autoras vêm discutindo essa pedagogia histórico-crítica e o currículo crítico superador da educação física, que assim foi intitulado. Vamos estudar as fases desse currículo, né? Como que eu organizo uma aula a partir do currículo crítico superador na discussão feita por Walter Brath. Aí a gente vai começar a olhar, então, para as práticas corporais como objeto de estudo da educação física, como eu coloquei. Aqui nós não queremos desenvolver as habilidades motoras, ou as habilidades psicomotoras, ou a saúde. As práticas corporais, a tematização dessas práticas corporais é que é o foco da educação física, com a problematização desses saberes historicamente acumulados pela humanidade. E aí a gente vai pensar num currículo, como que a gente vai organizar uma aula a partir desse currículo. Então, eu estou trazendo um exemplo aqui de uma aula de esgrima, né? Onde a gente vai trazer uma prática elitizada para os estudantes, uma prática cara a partir de materiais alternativos, mas a questão aqui não é só brincar de esgrima, não, né? É pensar em todos esses saberes historicamente acumulados da esgrima para a classe trabalhadora. Essa teoria entende que trazer esses saberes para a classe trabalhadora é o que vai possibilitar, né, que essas pessoas tenham consciência de classe, acesse esses saberes e consiga transformar a sociedade, consiga superar a sua classe, consiga superar as opressões que a classe trabalhadora, os oprimidos têm aí a partir do sistema capitalista. Então, essa discussão é muito interessante, esse é o currículo que eu gosto bastante. Vamos discutir também o currículo crítico emancipatório, colocado ali por Kunz, a partir do livro Transformação Didático-Pedagógica do Esporte. Vamos esmiuçar esse currículo, entendendo que a principal questão para esse currículo, gente, é o conceito de se movimentar humano, que eu vou falar um pouco no próximo slide. Mas aqui eu já queria colocar para vocês, né, a partir da foto de uma atleta profissional e das minhas aulas de boxe na Prefeitura de São Paulo, há um tempo atrás, onde o se movimentar humano tem a ver com a transformação didática das práticas corporais, para que todas as crianças consigam realizar os seus gestos, neste caso, né, ainda se chama movimento, seus movimentos, para que a partir da participação de todos e todas nas aulas, a gente problematize os saberes historicamente acumulados pela humanidade. Então, nós vamos esmiuçar o conceito de se movimentar humano, que está nesse livro, lembrando que este conceito tem muita relação com o ser humano se movimenta a partir da sua história, a partir do seu repertório, a partir das suas vinculações socioculturais. Então, cada sujeito, cada criança, cada adolescente, a partir da sua história, vai se movimentar de um jeito. Essa teoria desconstrói o currículo desenvolvimentista, né, que quer que todo mundo chegue no padrão. Aqui não, aqui o professor e a professora são especialistas em pensar em atividades de ensino em que todas e todas consigam se movimentar. E a gente vai esmiuçar isso nas aulas. Vamos ali olhar para a Transformação Didático-Pedagógica do Esporte, que é um livro brilhante, e vamos entender como que o esporte de alto nível não pode ser reproduzido na escola, como isso não é educativo, como isso não dialoga com as demandas do século XXI. Eu coloquei algumas fotos aqui do livro, né? Então a gente vai discutir, será que a escola é espaço de encontrar talentos esportivos?
O esporte de alto nível realmente é saúde? Como que a gente discute o doping no esporte de alto nível? E como eu olho para o esporte como fenômeno educacional? E, claro, Kuhn fala do esporte, mas a gente perpassa para outras práticas corporais. E vamos olhar para um currículo também crítico emancipatório. Então, aqui imagine uma aula de corrida com obstáculos, onde o professor transforma esta prática com as crianças, e depois desta vivência, o professor e a professora vai problematizar os saberes historicamente acumulados pela humanidade sobre esta prática corporal. Então, um exemplo muito forte aqui é porque quem que ganha, quem que está no alto nível das corridas com obstáculos, da corrida de 100 metros, por que será que essas pessoas são fortes? Elas utilizam doping? Quem são as pessoas que participam dessas provas? E a gente vai começar a fazer essa discussão com os estudantes. Olha que legal, gente. O Luiz Vieira vai dizer que, pela primeira vez, nós temos identidade docente de professor nos currículos da educação física. Então, para o currículo crítico superador e crítico emancipatório, o professor não é recreador, o professor não é treinador, o professor não é personal trainer, ele é um professor. Né? Ele é um professor, efetivamente, como se pensa a profissão docente. Ele dialoga com a escola, ele pensa em conjunto com os outros professores da escola, ele participa dos conselhos de classe, ele organiza o projeto político-pedagógico da escola, ele não está lá para ser recreador, nem para organizar festa junina, muito menos para treinar para competição esportiva. E aqui a gente vai olhar para as características desses currículos, né? Onde a gente vai ter a problematização dos saberes científicos relacionados com a cultura corporal para superar o senso comum, e vai também ter o ensino dos esportes e das práticas corporais numa contextualização mais ampla, a partir do se movimentar, visando a emancipação dos sujeitos. Ok? Então, nós vamos ali olhar para o que está por trás dos currículos, né? E a gente ainda tem agora surgindo o currículo crítico freiriano da educação física. Eu não vou conseguir falar assim numa questão mais ampla, porque eu tenho pouco tempo, mas essa análise está feita na dissertação de Luiz Vieira. Olha que legal, gente. O professor Luiz, na sua dissertação, criou as premissas, os fundamentos e os compromissos de um currículo freiriano, crítico libertador da educação física escolar. Ele também quer pensar na transformação da sociedade, ele faz parte da pedagogia crítica da educação física, mas aqui o diálogo, os saberes da cultura popular, a problematização, a investigação temática, a formação de seres humanos conscientes é o que está muito forte no currículo crítico libertador da educação física. E nós vamos, né, desvelar esse currículo com bastante profundidade nas aulas do curso. E o Luiz, né, vai dizer que aqui o professor no currículo crítico libertador não é só professor enquanto identidade docente, ele é um educador crítico libertador, porque ele quer libertar os seres humanos das opressões, das amarras do sistema capitalista. Então, a gente vai olhar para esse currículo que está começando a ganhar força na educação física escolar e desvelar com bastante profundidade ele. E vamos também olhar para a tese da professora Valdilene, onde ela vai criar, né, vai pensar nos princípios epistemológicos, políticos e pedagógicos de uma educação física escolar libertadora. Isso aqui, gente, é tema para uma aula inteira, não dá para colocar aqui, né? Mas a Valdilene, ela fez um trabalho, né, de quase 6 anos entre mestrado e doutorado para criar estas categorias, esses princípios epistemológicos da educação física escolar libertadora. E nós vamos problematizar com bastante profundidade no curso, tá? E vamos entender também que os currículos críticos querem formar uma identidade emancipada. Então, seja crítico superador, crítico emancipatório ou crítico libertador, os sujeitos que se pretendem formar são sujeitos emancipados, que conseguem ler a realidade e né, a partir da sua categoria, da sua classe social, se unir para transformar a sociedade. É isso que se propõe nos currículos críticos e a educação física pode contribuir com esta questão. Val, estou aqui controlando o meu tempo, tenho mais 10 minutos, cheguei no currículo cultural, vai dar tempo, tá bom? A gente vai discutir o currículo cultural a partir do livro Pedagogia da Cultura Corporal, né? Nós vamos entender que o currículo cultural, ele traz algumas questões dos currículos críticos, mas ele coloca a diferença
como principal questão ali no seu bojo epistemológico. Então, a partir do currículo cultural, nós vamos ter uma discussão muito forte sobre as relações de gênero das práticas corporais, as relações de raça, étnico-raciais das práticas corporais, a relação de geração das práticas com as práticas corporais. Então, nós vamos discutir, por exemplo, se existem práticas corporais de meninos e meninas. Coloquei aqui a Mancala, né, um jogo de tabuleiro de matriz africana, para trazer os saberes historicamente acumulados pelo continente africano, pela população negra, pelo movimento negro, discutindo também as questões de geração. Então, a diferença, os marcadores sociais da diferença, acaba sendo aqui muito forte para o currículo cultural. E a gente vai entender o que está por trás desse currículo. E aí, neste currículo cultural, vai existir como objetivo tematizar e problematizar as práticas corporais, na perspectiva de valorizar as diversificadas culturas existentes na sociedade contemporânea, a partir de reflexões sobre os marcadores sociais da diferença, etnia, gênero, classe, geração. Então, os currículos críticos e pós-críticos, na minha concepção, têm um diálogo entre eles e algumas questões, e uma separação entre eles e algumas questões, algumas diferenças fortes. Mas eles se aproximam em algumas outras problematizações epistemológicas, e a gente vai entender isso. Vamos pensar como seria um currículo a partir de um currículo cultural, há várias experiências publicadas, mas eu trouxe uma possibilidade, né, que é olhar por tênis, tematizar o tênis e, a partir daí, olhar para as questões de raça desta prática corporal, como, por exemplo, as problematizações com a Serena Williams, olhar como que as pessoas com deficiência realizam essa prática corporal, problematizar e se aprofundar nas diferenças, efetivamente, que podemos problematizar com os estudantes sobre as práticas. Então, a gente vai fazer essa discussão. E também vai olhar, né, qual é a característica do currículo cultural, que para o Luiz Vieira é a leitura da cultura corporal como discurso a ser ressignificado e valorização das culturas marginalizadas no currículo escolar, e vai olhar para a identidade docente, que na visão do Luiz é de professor. E também vamos entender como que esse currículo, que é categorizado como prós-crítico, quer formar identidades solidárias nos sujeitos. Então, diferente dos currículos críticos que querem formar uma identidade emancipada, os currículos pós-críticos e o currículo cultural, principalmente, quer formar uma identidade solidária, pretende formar uma identidade solidária. Sujeitos solidários, principalmente as demandas identitárias, de raça, gênero, geração, etc. E aí, pessoal, nós vamos defender os currículos críticos e pós-críticos como aqueles que mais dialogam com as demandas do século XXI. Nós vamos discutir projeto político-pedagógico da escola, planejamento participativo, práticas corporais da comunidade, mapeamento dessas práticas, né? Descolonização do currículo, justiça curricular. É uma outra educação física escolar, que não tem nada a ver com aquela biopsicológica, né? Que não tem nada a ver com aquela que quer currículos globalizantes, que quer chegar em padrões, que quer saúde igual para todo mundo. Aqui é uma outra maneira de ver a educação física escolar. E o que essas propostas se aproximam é que, para elas, a educação física está na área das linguagens. Então, a gente vai discutir a educação física na área das linguagens num bloco inteirinho. Eu coloquei aqui para vocês um livro que eu, Val e o Irá somos organizadores, Linguagens na Educação Física Escolar, Diferentes Formas de Ler o Mundo. Sempre digo, quando eu apresento essa capa, que a professora Carolina Nóbrega que fez a capa. Ela é uma artista, além de uma professora brilhante, que também é professora do curso. E a gente vai discutir o que estar na área das linguagens, para os currículos críticos e pós-críticos, o que aproxima e o que distancia. E, olha só que legal, a gente vai olhar para as linguagens da cultura corporal, para o corpo quanto linguagem, e entender como a educação física se torna um componente curricular da educação básica a partir da linguagem, né? Então, quando a gente olha estas imagens, estas linguagens das práticas corporais representam diversas questões, diversos conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade, como, por exemplo, VAR, como, por exemplo, os Panteras Negras nas Olimpíadas de 68 no México, colocando os punhos em riste para problematizar o movimento negro, a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, o haka do rugby, a amarelinha é a sua relação com a religião.
Então, a gente vai olhar para como a educação física está nas áreas das linguagens e como que isso se coloca em prática político-pedagógica no cotidiano do professor. E para finalizar, pessoal, a minha fala, e para vocês entenderem como nós finalizamos esse primeiro bloco, nós vamos olhar para experiências político-pedagógicas publicadas na literatura a partir dos currículos críticos e pós-críticos da educação física escolar. Então, quem diz que a educação física não mudou é negacionista. Não está olhando para a produção acadêmica, a produção científica da educação física escolar. E nós não somos negacionistas, de jeito nenhum. Né? Então, aqui vocês estão olhando para diversos livros publicados na educação física escolar brasileira nos últimos 10 anos, que trazem experiências político-pedagógicas, inéditos viáveis, que a gente vem chamando, inspirados nas teorias críticas e pós-críticas em currículo, e também vamos problematizar artigos científicos publicados na literatura da área, que estão inspirados também aí nas teorias críticas e pós-críticas em currículo. Aqui eu trago algumas publicações minhas, né? Eu sou professor de educação básica do Instituto Federal no ensino médio, faço um diálogo com a Val sobre a educação física no ensino médio também, aqui como convidado em um dos blocos do curso, né? E a gente vai olhar para essas experiências de uma forma bem aprofundada. Então, aqui, a gente não acredita que a teoria na prática é outra, né? Não é isso, mas a gente acredita que já existe uma praxis político-pedagógica, onde os professores e as professoras de educação física se inspiram nestas teorias curriculares para pensar nas suas ações didáticas. E a gente finaliza esse bloco desta forma. Eu espero ter contribuído com o simpósio, e eu gostaria de finalizar hoje, como secretário estadual do CBCE, em nome de toda a gestão, dizendo que, para nós, né, ontem nós comemoramos o Dia do Professor e da Professora. Esse dia é o dia de um professor de educação física comemorar. Dia 1 de setembro só se comemora o aniversário do Corinthians, né? Dia 15 de outubro é o dia de comemorar o Dia do Professor e da Professora. E a gente desejou ontem para todos e todas um dia repleto de comemorações, resistências e transgressões. Porque ser professor e ser professora no Brasil é lutar por outro mundo. E é assim que a gente enxerga a docência. Obrigado, Val, pela oportunidade, e passo para você aí finalizar a nossa mesa. Em 30 minutos em cima, hein, Val? Daniel, você está ficando muito bom nisso, hein? Tá cronometrado. Muito bom te ouvir, a gente sempre aprende muito, né? O Daniel, eu não canso de dizer isso, é o grande parceiro intelectual aí ao longo desses 10 anos, né, Dani? E é muito, muito bom te ouvir, sempre um momento de aprendizagem. Eu estou acompanhando aqui o chat, um monte de perguntas já para você. Antes da gente entrar no diálogo, eu gostaria de pedir licença para apresentar, então, o currículo do curso, né? Para a gente poder entender, o Daniel fez uma apresentação do primeiro eixo de conteúdos. A gente organizou o curso ele foi todo feito de uma maneira coletiva, então, um grupo de professores e professoras se reuniu em debates, né? Professores que estão na escola, que estão na academia, para a gente poder pensar quais os temas seriam interessantes para a gente construir uma pós-graduação que fosse diferente. Então, eu vou pedir licença para poder apresentar o currículo do nosso curso, que foi pensado diretamente dessa forma, né, em como a gente podia problematizar essa educação física que a gente acredita e que a gente vem construindo aí, tanto na escola quanto na publicação dos nossos artigos, e aí a gente abre para o debate. Pode ser, Daniel? Então, muito rapidamente, pessoal, eu vou colocar aqui para vocês como que a gente pensou o nosso curso, né? Então, eu vou pedir só para o Daniel confirmar para mim se está aparecendo. Ainda não, Val. Ainda não aparece. Ainda não? Deixa eu voltar. Agora sim. Agora, perfeito, pode ir. Então, vamos lá, pessoal. O nosso curso, né, ele começa com um título diferente já. A gente pensa não um curso de educação física escolar comumente apresentado aí, mas a gente vai trazer as discussões da educação física pensando na função social da escola e da sociedade que a gente está presente, e é por isso que toda essa discussão que o Daniel traz, ela é muito cara para nós, né? Então, o nosso curso, ele tem como objetivo promover uma reflexão crítica sobre o contexto social e as práticas corporais,
possibilitando dessa forma, né, que nós, professores e professoras de educação física críticos, compreendam a complexidade do universo escolar para que a gente consiga potencializar as nossas práticas políticos-pedagógicas. Então, é um curso que tem duração de 18 meses e a carga horária dele é de 370 horas. A gente se organiza com aulas ao vivo e online, né? Então, a gente tem na primeira turma pessoas do Brasil todo, é um curso bonito de ver o diálogo que acontece entre diversas regiões do nosso país, e a gente tem as aulas online, e os encontros, eles são uma vez por mês, no sábado e no domingo, de 8 a 1 da tarde. Então, o mais legal que eu gostaria de compartilhar com vocês é assim, como que, a partir de todas essas discussões epistemológicas da educação física escolar, a gente conseguiu construir coletivamente um currículo que seja diferente, né? Um currículo que seja engajado com essas questões que a gente acredita. Então, nós organizamos o curso, pessoal, em 4 eixos, né? São 4 eixos temáticos que a gente chama dos nossos grandes temas geradores, em 14 disciplinas, né? E aí a equipe de professores também foi construída cuidadosamente para que essas possibilidades fossem discutidas com profundidade ao longo de 1 ano e meio do curso. Então, o primeiro eixo temático é justamente esse, né, que o Daniel acabou de apresentar para nós, que é a função social da educação física no século XXI. Estão como docentes desse curso o professor Daniel Teixeira Maldonado, que é o professor convidado, o professor doutor Pedro Boneto e eu, professora Valdilene Nogueira. Então, nós 3 juntos, a gente vai construir esse eixo que vai dar a base epistemológica da função social da educação física no século XXI. O segundo eixo temático, né, o nosso segundo grande tema gerador, são os temas emergentes e as práticas corporais. Nesse eixo, a gente vai discutir as questões contemporâneas do Brasil, da sociedade e da educação física escolar. E aí, esse eixo, ele tem como direcionadores, né, o professor mestre Paulo Clepar Januário, o professor mestre Vinícius Moreira, o professor doutor Vinícius Costas, a Carolina Nóbrega, que inclusive está dando hoje aula na pós, né, os nossos alunos estão tendo aula com a professora Carolina, o professor Tiago Villa-Lobos Motovani, que vai estar aqui falando para a gente um pouquinho sobre educação física e saúde, a professora Marie-Luz Tavares, que também vai fazer uma mesa sobre linguagens daqui a pouco, a professora doutora Carla e eu, que a gente vai contemporaneizar essas questões que estão aí na sociedade de acordo com as nossas discussões. Logo em seguida, a gente passa para os ciclos de escolarização, pessoal. E aí aqui a gente vai discutir a educação física na educação infantil, a educação física no ensino fundamental, nas séries iniciais, nas séries finais, a educação física no ensino médio e a educação física na educação de jovens e adultos e idosos, na EJA. Então, esse ciclo de escolarização, a gente tem o professor Uirade Siqueira Farias, que é uma grande referência dos estudos da educação infantil no Brasil, juntamente com a professora Celeste Rocha, o professor Gabriel Spolaor, que vai estar aqui também com a gente hoje, falando um pouquinho sobre as discussões de linguagem, eu e o Daniel trazendo as discussões aí do ensino médio, a professora Dayana Machado, a Marie e o Márcio Cardoso, que é um estudioso lá do Rio Grande do Sul e que vem trazer para nós as suas contribuições. E logo em seguida a gente fecha, então, com o último eixo, que é carreira e intelectualidade do professor de educação física, e a gente vai apontar caminhos aí de pesquisa, de concursos públicos e de como poder estruturar uma carreira forte dentro daquilo que a gente acredita para um professor e para uma professora de educação física, e esse último eixo, ele é conduzido pelo professor Bruno Meireles e pelo professor Leandro Pedro Oliveira. Então, aqui a gente tem as disciplinas que são construídas dentro de cada eixo. Então, o nosso primeiro eixo, né, que é justamente a função social da educação física no século XXI, e que tem aí o Pedro Boneto, o Daniel e eu, com muito orgulho, que vão conduzir as primeiras 70 horas de discussão do nosso curso. E aí a gente tem as disciplinas, as bases epistemológicas, o currículo cotidiano escolar e práticas pedagógicas da educação física na área das linguagens, e professores e professoras como intelectuais e a produção do conhecimento científico. Então, esse primeiro eixo é organizado nessas 3 disciplinas, e Daniel, Pedro e eu, nós vamos trazendo, ao longo dessas disciplinas, a função social da educação física. Logo em seguida, a gente tem os temas emergentes e as práticas corporais, né? Então, a nossa equipe aqui de professores, que vai conduzir as 4 disciplinas que compõem esse eixo. A gente tem a primeira disciplina do eixo, gênero e práticas corporais,
com a professora Maria, a professora Carol e a professora Celeste. Raça e práticas corporais, a segunda disciplina do eixo. Alteridade, onde a gente vai discutir a inclusão e as pessoas com deficiência nas práticas corporais, junto com o Paulo e o Vinícius. E a gente tem a discussão de saúde coletiva e práticas corporais na sétima disciplina do curso, compondo aí o segundo eixo. Logo em seguida, a gente tem os ciclos de escolarização, né? E aí é onde a gente vai entrar, então, nas discussões mais profundas sobre como a educação física pode ser problematizada e as práticas corporais tematizadas dentro de uma perspectiva crítica e pós-crítica de currículo. Então, a gente tem o eixo mais denso, com 160 horas, né? E aí a gente vai ter a educação física com a educação infantil, a tematização e problematização nas aulas de educação física nas séries iniciais do ensino fundamental, essas duas disciplinas de 30 horas. Depois a gente tem uma disciplina de 40 horas que vai discutir o projeto político-pedagógico e a educação física nas séries finais do ensino fundamental. Logo em seguida, educação física no ensino médio e a formação do pensamento crítico, né? E em seguida, a gente traz uma discussão que para nós é muito cara e valiosa, que é a educação de jovens e adultos e a desigualdade social, que é trazida aí também pela professora Jaqueline. Logo em seguida, como fechamento do curso, né, a gente volta na discussão de intelectualidade, porque a gente acredita que um curso de pós-graduação precisa formar sujeitos intelectuais de suas práticas, né? E aí a gente vai trazer essa discussão da intelectualidade e da carreira com o professor Bruno, o professor Leandro, o professor Samuel Gonçalves Pinto, que é um professor de Minas Gerais, que eu gosto bastante, e eu. E aí a gente vai discutir os marcos legais e a legislação, pensando aí também no ingresso, da gente compreender como se dá os marcos legais na educação física, na educação e para o acesso em concursos públicos, né? A gente vai discutir a carreira acadêmica. Então, quem pretende fazer mestrado, doutorado, como que essa pós-graduação pode servir aí como um pontapé inicial e um ótimo início para desenvolver essa carreira acadêmica. E, finalmente, a gente tem um seminário de encerramento, que é quando a gente fecha as nossas discussões, e esse seminário ele é organizado por todos os professores e por todas as professoras do curso, e a gente tem, então, a apresentação da produção intelectual que foi sendo construída ao longo do curso, rompendo aí os moldes de um TCC tradicional, né? Então, a gente tem um seminário onde toda a intelectualidade produzida é exposta, e a gente vai ter, ao final do curso, o lançamento do livro, que é o nosso primeiro livro, né? Que vai sendo fruto das discussões organizadas ao longo do curso, que é o livro Educação Física, Escola e Sociedade, da pós-graduação da Forte. Eu sou a coordenadora, vou deixar aqui para vocês os contatos, né? Caso alguém se interesse por conhecer um pouco mais sobre o nosso currículo, sobre as discussões que a gente vem construindo aí na educação física escolar brasileira nos últimos 10 anos, acho que é uma boa oportunidade. Esse é um curso que a gente criou querendo fazer, né? Então, eu, quando saí da graduação, quando comecei a estudar, quando entrei no mestrado, tenho certeza que se tivesse tido a oportunidade de cursar um curso de pós-graduação com esse currículo e com esses professores, eu teria a oportunidade de ter um amadurecimento profissional muito maior do que eu tenho hoje. Então, esse é o nosso curso que eu gostaria muito de apresentar para vocês. E aí, agora eu vou abrir para as perguntas. Pode ser? Vou finalizar aqui a minha apresentação. E aí, eu vou trazer, então, um pouquinho das perguntas que aconteceram no chat aí. Pode ser? Eu já finalizei minha apresentação. Voltei para a tela, Daniel? Voltou, está na tela, vó. Legal, então. Então, olha, eu vou trazer aqui algumas perguntas, Dani, para você, pode ser? Então, muitas pessoas elogiando, né? E aí vem aqui a pergunta da Marilene Mari. Ela fala o seguinte: Daniel, qual a sua opinião sobre o futebol como tema histórico-social? É possível trabalhar esse conteúdo como esporte educacional, assim como você fez com a esgrima? Quais as contradições? Marilene, obrigado pela questão. Eu já quero te dizer que no livro do coletivo de autores, Metodologia do Ensino da Educação Física, a proposta mais interessante que se coloca como possibilidade de trabalho é o futebol. Eu imagino, né, que por conta do futebol ser uma prática corporal muito forte na sociedade brasileira, eles trazem diversas possibilidades de problematização do futebol. Desde olhar para o futebol como um produto de consumo da sociedade,
né? Como que a gente olha para esse consumo que o futebol coloca, até colocar o futebol como uma prática corporal das elites, que reproduziu o racismo quando chega no Brasil e se transforma numa prática corporal da cultura popular, né? E hoje é realizado pelo Brasil todo nas periferias. Então, o futebol é possível, sim, e a gente tem vivências muito interessantes depois dessas problematizações, de olhar para os futebols, né? Então, a gente vai falar do futebol de botão, do futebol com o dedo, do futebol para deficiente visual, do futebol de 7, do futebol de 5. Quantos futebols podem existir no Brasil a partir da problematização desses saberes históricos? Então, até uma estratégia minha, né? Quando eu pego turmas que vêm de uma aula muito esportivista, eu sempre penso primeiro no futebol, colocando essas questões, todas essas problematizações, para depois ir para outras práticas corporais. Então, é bem tranquilo, entre aspas, né? Tranquilo, eu quero dizer, é possível pensar, sim, nas teorias críticas da educação física escolar e problematizar e tematizar o futebol. Acho a pergunta da Marilene muito legal, assim, da gente pensar, né? Porque se a gente entende que a educação física tem também como função social, que a gente se aproprie, que a gente transforme a cultura produzida pela humanidade ao longo do tempo, a gente precisa tocar e a gente precisa martelar muito nas questões do futebol. Porque está aí, né? É algo que está no nosso cotidiano o tempo inteiro. Então, como que a gente pode desvelar? Ou seja, a gente deixa de tornar o futebol algo naturalizado, né? De que é assim, vai ser assim, para a gente poder desvelar tudo que está por trás aí dessa prática corporal. E é um tema extremamente importante de ser trabalhado, sim. Vou trazer aqui uma outra pergunta, que é a pergunta do Jailton Lima. Ele pergunta aqui para nós assim, como trabalhar os currículos críticos na educação infantil? Jailton, obrigado pela questão. Sabe, Jailton, eu estava na terça-feira passada com a professora Elane Prodóximo na Unicamp, na disciplina de Educação Física Infantil, pensando como trabalhar com os currículos críticos na educação física infantil. Então, o que nós temos na literatura da área, né? Uma questão muito forte com a teoria crítico-emancipatória de Kuntz. Então, a questão do se movimentar humano vem muito forte para a educação infantil, né? Olhando para que as crianças se movimentem a partir da sua história de vida e entendendo que as crianças têm história de vida, mesmo crianças muito pequenas, né? Elas não são tabulas rasas que não sabem nada, elas têm história de vida e elas vão se movimentando a partir dessa história. Então, isso é muito forte na educação infantil. Mas a gente tem hoje o Irá e a Celeste, que são dois especialistas em educação infantil, e eu queria trazer aqui a experiência do Irá, porque eu tenho trabalhado com ele algumas práticas pedagógicas, e ele consegue, com as crianças da educação infantil, colocar elas no processo. Então, ele faz um planejamento participativo, escuta as crianças e vai tematizando as práticas corporais a partir da realidade que elas têm. E ele não está preocupado em desenvolver habilidade motora ou psicomotora, mas ele está preocupado em problematizar estes saberes com as crianças, a partir da realidade delas. Então, Jailton, o Irá não senta e fica escrevendo na lousa sobre a história do futebol, né? O Irá vai problematizando essas questões a partir do que elas trazem para eles, às vezes na quadra, às vezes na sala de leitura, às vezes na sala de informática, em todos os espaços da escola. Então, Jailton, se você quiser, deixe o seu contato, que eu te mando uma experiência que acabou de ser publicada pelo Irá, né, na revista de estudos da educação, e extremamente interessante sobre ginástica na educação física infantil, com a educação infantil, né? O Irá vem chamando de educação física com a educação infantil, porque também nesse ciclo, o professor de educação física precisa trabalhar em conjunto com as professoras, em conjunto com a equipe, para não disciplinarizar os saberes para as crianças, que são muito pequenas e não conseguem colocar as coisas em caixinhas. Então, é uma discussão bastante interessante, e, claro, o Irá é muito mais especialista que eu, né? Mas eu posso mandar esse texto para você também, se você achar interessante. Jailton, a gente tem uma discussão no curso que é muito interessante, que é problematizada, né, pela professora Celeste. A professora Celeste, ela fez mestrado orientada pelo professor Walter Bratt, agora está fazendo o doutorado com o Felipe Quintão, e está estudando a educação física escolar com a educação infantil. E o Irá, que é de Siqueira Farias, que é talvez um dos maiores autores aí da educação física, que vai trazer a discussão da educação infantil,
e os dois conduzem uma disciplina, e a gente vê como é possível, como é bonito e como é rico, né? Que a gente traga as problematizações para a educação infantil. Tem um texto do Irá que ele escreveu para minha tese, que ele vai problematizar com as crianças a educação indígena, né? E aí ele começa fazendo uma roda de conversa, um círculo de cultura com as crianças, e ele pergunta o que elas entendem sobre os indígenas. Aí quando ele fala indígenas, ninguém entende. Aí ele tem que falar, não, eu estou falando do índio, né? E mostrar a figurinha do índio lá, e aí as crianças começam a falar. E vem falas do tipo, índio é bandido, índio rouba a terra, coisas que as crianças vêm escutando aí do senso comum, né? E aí, então, a partir dessa fala das crianças, a partir do que elas trazem, ele começa a problematizar a peteca. Então, vai construir a peteca, vai jogar a peteca e vai mostrar para as crianças como que os índios não são bandidos, eles não roubam as terras, né? E aí a gente vai problematizando esses assuntos. É um texto bastante legal, que também acho que é legal você ler. Pessoal, tá? Eu gostaria, por favor, né, para quem está acompanhando a gente aqui no YouTube, que, por favor, colocasse o nome completo, né, e a cidade aqui no chat para a gente poder providenciar os certificados, tá bom? Então, vocês podem colocar aqui no YouTube o nome e o chat, por favor, para a gente poder fazer os certificados para vocês. Daniel, a gente vai ter que encerrar, infelizmente. Deixa eu ver se a gente tem mais uma pergunta. Será que dá tempo? Mais uma dá. Pode rodar? Então, deixa eu pegar aqui, né? Tem aqui o Lucimar Rocha, acho que é esse o nome. E ele fala, né? Então, é mais um comentário, que ele foi atleta de alto rendimento do judô. E aí, ele percebe uma diferença enorme dessa ideia de ser atleta de alto rendimento e agora que ele é professor de educação física. Então, acho que é legal você comentar um pouquinho sobre isso, pode ser? Sim. Ocimar, obrigado pela colocação, né? E assim, nós, na perspectiva crítica e pós-crítica na educação física escolar, a gente valoriza os saberes do mundo do rendimento, tá? Então, várias vezes eu vou problematizar os saberes do mundo do rendimento, inclusive convido diversas pessoas que foram atletas para vir nas aulas conversar com os estudantes, um monte, né? Agora, o que nós não fazemos é entender a escola como um espaço de encontrar atletas, né? Ou de um espaço de detecção de talentos. Porque esta escola do século XXI, com crianças de todas as classes sociais, com crianças com deficiência, com crianças com todas as religiões, ela não pode ser um espaço onde a sociedade capitalista vai encontrar talentos para manter o seu modus operandi, né? A sua forma de desigualdades. A escola é um espaço de problematizar todos esses saberes historicamente acumulados pela humanidade. Então, a virada epistemológica, o movimento renovador da década de 80, para nós é muito claro, né? A escola deixa de ser esse espaço, mas o que as pessoas não entendem, né? Ou às vezes elas vão para um lado que não é o que se discute. Esses saberes são muito importantes. Então, eu quero sim que os estudantes entendam o que é ser um atleta de alto nível, o que está por trás do esporte de alto nível, como que essa pessoa vive, como é difícil treinar, né? Que a pessoa não nasce atleta, ela tem que treinar bastante para ser. Então, a gente vai problematizando essas questões todas com um objetivo, né? Que é ampliar a leitura de mundo dos estudantes sobre as práticas corporais. Então, numa aula crítica, a gente vai discutir desde as comunidades indígenas, as práticas corporais, como a Val falou da prática do Irá, até, por exemplo, o judô, como uma prática que pode ser realizada também no alto nível e problematizada em todos os seus aspectos sociais, políticos, econômicos, biológicos, fisiológicos e sociais. Então, assim, é claro que é uma outra ideia de educação física, mas esses saberes são valorizados, e eu valorizo muito os saberes do esporte de rendimento, tá? A gente só não acha que a escola é espaço de rendimento, ok? Então, acho que a gente pode ir por aí para pensar nessa educação física escolar do século XXI. Eu iria por aí, Val. Excelente, Daniel. Acho que isso daqui, gente, é a discussão para realmente 360 horas de curso, né? Daniel, eu queria muito te agradecer pela participação, pela generosidade, né, de tirar o seu sábado de manhã para vir aqui fazer essas discussões conosco. É sempre realmente aqui no chat todo mundo elogiando, falando que é sempre maravilhoso de ouvir, que é sempre muito bom. Eu acho que esse é um caminho que a gente vem traçando aí, né? De problematizar e de construir uma educação física que dialogue com o tipo de sociedade que a gente quer construir, com o tipo de escola e de sociedade que a gente quer construir, e é por isso que a gente, então, entendeu que o curso deveria ser organizado dessa maneira.
Queria te agradecer em nome da Faculdade Forte, em nome da pós-graduação, e dizer que é uma honra para nós termos você como professor convidado do nosso curso, viu? A gente segue aí na luta e construindo uma educação diferente. Muito obrigada, Daniel. Obrigado, Val. Obrigado pelo convite também da Faculdade Forte. Estamos à disposição, gente, para conversar, para dialogar, e eu não tenho dúvida que já essa educação física escolar diferente, ou essa educação física escolar crítica, já está sendo realizada. Vamos só colocar em evidência o que a gente faz, tá bom? Obrigado e bom resto de